Salve, salve, galera! Mais um Sextou com Terapia. Alex Ximenes aqui, especialista em traumas emocionais, em terapia sistêmica, em relacionamento interior, mas hoje estamos com um super assunto. A comunicação que gera conexão, a comunicação que desbloqueia, a comunicação que aproxima as pessoas. Estou com dois super convidados, uma de casa e o outro a gente lutou muito para trazer, mas conseguimos. Estamos aqui hoje com um grande amigo, ele vai se apresentar. Paulo Chagas, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, meu amigo. Bom estar de volta assim, né? De volta lá no começo, já me né? No sextou, já né? tá em casa. Já me sinto em casa. Boa parte do público já te conhece, né? Legal. Mas se apresenta aí, porque o nosso público é bem volátil, né? Então, bora, se apresenta pro pessoal aí. Resume, porque eu vou ficar até amanhã, né? Se falar tudo. Né? Não, vou ser bem ligeiro, pode deixar. Então, eu sou Paulo Chagas, eu atuo como... na parte de comunicação não violenta, com coach ontológico e também com psicodrama, mais a programação neurolinguística, e estou nessa área do desenvolvimento humano aí desde os meus 9 anos de idade, mas calma aí, começou justamente com os trabalhos dos meus pais, que é o INDESP, que é o Instituto de Desenvolvimento Pessoal, que já está no mercado há mais de 28 anos, formamos esse ano aí 200 turmas, motivo para comemorar, e... foi esse o meu berço desde criança, né? Então, essa área do desenvolvimento humano sempre gostei, mas confesso que eu segui por muito tempo da minha vida como algo que está fazendo bem para mim e não vou parar. Né? Até que certo ponto aí a chavinha virou, falou, por que não? Por que não contribuir com outras pessoas? Por que não apoiar? E é impressionante. Eu acho que você também deve ter essa sensação de que quanto mais você está contribuindo com as pessoas, parece que mais você sente que também está aprendendo. Mais você recebe, mais você aprende. Exatamente. Então, hoje eu tenho esse lema, assim, né? Contribuir para evoluir. Então, para mim, é sempre uma honra também de estar aqui, que eu acho que é uma forma também de contribuição com quem está ouvindo, com quem está participando. E hoje a ideia é a gente falar de comunicação não violenta, não é isso? CNV, né? CNV. Vamos falar de comunicação não violenta. Vamos aproveitar que tem um facilitador aqui, tem um especialista, né? Vamos aproveitar. O Paulo é sensacional, mas eu estou com outra pessoa também espetacular que você já conhece, mas ela vai se apresentar. Paty, por favor, a nossa audiência é volátil, pode ser que esteja chegando alguém que não te conheça, por favor, faça as honras. Oi, eu sou a Patrícia Rosário, psicanalista. Um orgulho estar aqui novamente, né? Paty para os mais íntimos. Paty para os mais íntimos. E hoje, gente, quem é a Paty na fila do pão? Nós pegamos uma senha, tá? Para esse menino, esse rapaz aqui, ó, vem falar com a gente hoje. Hoje eu tô aqui para aprender, viu? Vamos tirar todas as nossas dúvidas, aprender a se relacionar. Melhorar os nossos BOs em família, nossos relacionamentos afetivos no trabalho, né? Então, eu vou fazer o papel aqui de vocês, vou perguntar tudo. Ó, Natal tá chegando, é uma hora. Natal chegando, ano novo. É uma boa hora aí de boa hora para aprender a comunicação que gera empatia, conexão. Exatamente. É um bom momento, né? Eu acho que veio, né? Família toda. Nada por acaso. Nada por acaso. Veio no momento certo, veio no momento... Paulo é um cara espetacular, facilitador da CNV, tá? Eu conheci, meu primeiro contato foi com o Vinícius, comentando sobre o Marshall Rosenberg. Agora, eu fui aprender mesmo, eu fiz meu primeiro curso com o Paulo. Paulo, assim, que me apresentou, fiz a formação, curso com ele ministrando, e me apaixonou e abriu um leque, assim, no atendimento, porque conversa muito com a psicanálise. Nós somos psicanalistas, conversa muito com a psicanálise. É algo impressionante, né? Principalmente quando a gente vai mais pra frente, aí calma, respira, gente. Curte, comenta, compartilha, já joga no grupo daquela família, onde está tendo aquela confusão que eles vão aprender como se comunica, como quebra os gatilhos. É hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia que você tem que compartilhar com a sogra, com o marido. Com o marido, indiretamente. Joga, joga nem que seja uma indireta, assim, falar, olha, você precisa escutar esse podcast. Alex, eu acho que a gente pode até sugerir um nome diferente para esse podcast. Como se preparar para as festas natalinas. Perfeito, sensacional. Usando a CNV, para o Natal. Aí, ó. Para ter paz no Natal. Quando você receber aquela notícia, você aprender, né? Que maravilha. Mas, bom. Paulo, eu vou jogar para você. Eu vou deixar que você comece como introdução. Né? Você trazendo um assunto da maneira que você quiser. Você fica, a casa é sua.
obrigado, sei que você é casado, sei que é ministração toda hora no Indesp, é curso que você vai lá e... Mas, cara, começa da maneira que você quiser, a gente vai fazendo perguntas, vai batendo um papo aí pro pessoal entender. Que negócio é esse de CNV, de comunicação não violenta? Esse nome é meio esquisito, né? O nome é esquisito, como que é? A primeira vez que eu olhei, eu falei, gente, tá faltando uma jogada de marketing nesse negócio. Tá faltando comunicação marketing. não violenta, que negócio é esse? E aí depois eu fui entender que esse não violenta significa ter muito conceito de ausência, né? De falta de consciência. O que está querendo dizer a comunicação não violenta? Ela tem como objetivo a gente ter uma comunicação mais compassiva com as pessoas. Só que muito do que a gente se comunica, muito do que a gente fala, a gente não tem consciência. Então, o que ele traz sobre comunicação não violenta é a falta de consciência que a gente tem da nossa própria comunicação e que gera uma violência. O que isso quer dizer? Muitas vezes aquilo que falamos gera uma violência com as pessoas, da mesma forma que muitas pessoas falam coisas para nós que geram uma violência com a gente. Então, a comunicação não violenta eu tenho também como conceito de que é uma comunicação consciente. É a gente ter mais consciência do quê? Da nossa forma de falar, da nossa forma de escutar, de como a gente lida com os nossos sentimentos, necessidades e também de fazer pedidos. Então, a CNV, ela traz de uma maneira muito aplicável. E aí eu gosto de dizer assim, Alex e Paty, tem duas formas de você aprender a comunicação não violenta. Uma delas é você aprender o passo a passo, as ferramentas e ficar só na aplicação. Ficar só na técnica. Só na técnica. Na teoria, vamos dizer assim. Nem na teoria, ficar só ali. Então a primeira é observação, a segunda é sentimento, pedido, terceira é necessidade, quarta é pedido. Aí fica meio robotizado as coisas assim, né? Mas existe uma outra forma de você acompanhar a comunicação não violenta, que é sobre a filosofia que ela carrega. Então, o Marshall Rosenberg, quando desenvolveu a CNV, ele não inventou nada. Ele foi buscando campos de conhecimento que trazia essa aplicabilidade. Então, quando você vê a CNV, é uma pontinha, vamos dizer assim, maravilhosa, que ajuda a gente realmente de uma maneira muito prática, aplicável de usar, mas quem quer realmente aprender, aí eu sempre sugiro, falo, olha, mergulha mais, porque você vai identificar coisas assim que são fantásticas do que o Marshall Rosenberg vem trazendo. E ele foi um cara que estudou muito, né? Ele foi psicanalista, ele também seguiu a psicologia humanista de Carl Rogers, então é assim. E você vê outras, por exemplo, na filosofia, o Martin Buber, ele pesquisou, então assim, o que ele queria entender com a comunicação não violenta era duas coisas, né? Conta um pouco da história dele, de que quando ele era bem novo, assim, 9 anos de idade aproximadamente, ele viveu alguns períodos assim, de muita violência. Na época, ele vivia em Detroit e era aquela fase assim, que tinha muita violência na rua, era muito racismo, muito preconceito, coisas assim. E ele sempre acompanhou aquilo ali. Tinha um momento, por exemplo, que falava que na cidade ficava 3 dias sem polícia. Lembrava o que a gente viveu aqui um pouco, né? E ele ficava em casa e ele ficava vendo como é que a avó dele estava ali de cama e tudo. E acompanhava, assistindo muitas vezes, como que o tio dele cuidava da avó. Então esses contrastes da nossa natureza humana sempre mexeu muito com ele. E sempre foi, desde pequeno, para ele, duas coisas que ele queria descobrir e que é a que a CNV vem trazendo para a gente. Uma é o que faz uma pessoa desligar da nossa natureza mais compassiva, que todos nós temos, para agir de uma forma violenta. Então, às vezes, basta uma fechada no trânsito, ou o relatório que você espera na sua empresa não chegou na hora ali, né? Ou basta alguma coisinha simples, né? O som do vizinho alto. Ou o som do vizinho está alto, ou você não recebeu o sim na hora que você gostaria, para essa chave virar e você se transformar e começar a agir de forma violenta. Então essa é uma das perguntas que ele queria entender. E a outra era, o que faz outras pessoas ficarem nessa natureza compassiva por mais tempo, mesmo sabendo que está diante de um desafio? Então ele pesquisou, ele acompanhou, por exemplo, o Mahatma Gandhi, né? Ele viu o Luther King, ele começou a pesquisar essas pessoas, e aí acaba que a CNV também tem uma
certa pegada de justiça social, né? Ele tem uma pegada assim também. Mas ele vai indo para essa linha, sabe? E eu conheci a CNV, foi em 2016, quando eu estava naquela fase, falei, gente, deve ter um jeito de se comunicar com as pessoas que seja assertiva, né? Eu ficava com esse nome assertiva porque eu já tinha escutado, né? E não achava nenhum jeito. E isso fazendo cursos, treinamento, buscando, e não achava. E aí foi em 2016 que eu achei um livro em PDF do Comunicação Não Violenta. E quando eu comecei a ler, eu falei, gente, isso dá para entender. Que era uma grande ideia do Marshall Rosenberg. É prático, né? É prático. Ele não queria teorizar as coisas. Ele tinha uma base fantástica, assim, teórica. Várias fontes, né? Inclusive o Carl Roger, psicanálise. Foi um discípulo do Carl Roger, inclusive, né? Exatamente. Então, quando eu li o livro, eu falei, gente, tá fácil de entender. Eu tô entendendo agora, né? Dá pra aplicar, né? E a partir dali foi aumentando a curiosidade e eu fui me identificando também com o tema, né? Fui estudando, fui pesquisando, porque essa era meu grande lema, né? Assim, e foi o que me conectou com a CNV. Como eu poder me expressar para as pessoas de uma forma autêntica, né? Sem que eu tenha que ficar engolindo sapos, porque esse negócio de engolir sapo vai o sapo, vai a lagoa, vai a pedra, vai aquilo jacaré, não para, né? Até explodir num transtorno. Exatamente. Né? Então, tudo aquilo que não é expresso se torna tóxico no nosso corpo. Isso eu já, vamos dizer assim, eu sabia, mas não sabia, né? Aquela coisa eu já percebia no corpo, já percebia no dia a dia, mas não conseguia dar nome para essas coisas. Então eu lembro dos momentos que dava dor de garganta, às vezes a cabeça estourava, às vezes o dia era pesado e não conseguia expressar muitas coisas que estavam ali no meu dia a dia. E não conseguia expressar por quê? Porque eu também não queria expressar de uma forma, como eu falo nos cursos, né? Aquela forma de vomitar dragões também em cima do outro. Então, como ter uma comunicação em que eu não tenho que ficar engolindo sapo e nem também ficar vomitando em cima dos outros? E aí a CNV começou a me dar uma luz nesse caminho. Vai dizer, Paulo, agora você consegue? Gente, é um desafio. É um desafio diário, né? É um desafio diário. É uma prática, né? É contínuo. É um aprendizado sensacional. Assim, é um treino. É um treino diário, porque realmente aquela velha frase, o que não é dito torna-se maldito, mas o que é dito de qualquer forma também torna-se maldito. Se torna maldito. Então é uma dualidade que a gente precisa aprender. Peraí, como que eu vou me comunicar de uma forma que eu não machuque ou ative gatilhos nos outros e também de uma forma que não fique engolindo sapos? Para que, ao invés de explodir também, eu possa implodir, né? O mais acontece no consultório. Então, o que mais me aproximou e mais me apaixona na comunicação não violenta e no Marshall Rosenberg foi como ele facilitou a linguagem, como ele humanizou a linguagem para uma pessoa ler um casal. Peraí, dá para entender aqui, dá para colocar em prática dia a dia. Então é fenomenal, Paty. Pode perguntar o que você quiser, fica à vontade, tá? Ó, dá para entender, mas faz o curso. Faz o curso. É diferente. Não, com certeza. Não, traz clareza, mas eu sempre carrego isso, né? Aprendizagem é experiência e todo o resto é informação. Então, se você quer aprender, não ficar só na informação, você tem que praticar. Não tem outra saída. E é importante também para aprender as estratégias para a gente aplicar no cotidiano, né? A gente brincou aqui com a questão do grupo da família, mas é isso mesmo, é no dia a dia. Não, é verdadeiro. Né? É como trazer isso para minha vida, para o meu dia a dia, para eu me comunicar melhor no meu trabalho, para eu me comunicar melhor na minha família. Né? E aí traz muito quando a gente fala de comunicação, eu vejo que entre o emissor e o receptor, a comunicação ela enfrenta uma verdadeira corrida de obstáculos. Né? E aí é o X da questão de todos os processos humanos. Então, assim, entre o que eu falei e o que o outro entendeu, e aí, se eu não tenho a comunicação assertiva, também fala muito disso, né? Como que eu vou me posicionar, defender os meus direitos, mas sem ferir o direito do outro? E não é fácil. Porque a gente faz isso, mesmo tendo consciência, a gente acaba fazendo isso uma hora ou outra. Então, é uma auto-observação o tempo inteiro, né? Ainda mais partindo do contexto que nós estamos vivendo, de cada vez mais tudo está acelerado, né? E cada vez mais a gente vê as pessoas assim
intolerantes mesmo, né? Aquela coisa, então... Intolerância mesmo, isso aumenta ainda mais a necessidade da gente aprender novas formas de comunicação. Tem uma pesquisadora, ela é neurocientista, Judith Beck. Exatamente. Então ela traz um livro chamado Inteligência Relacional. E ela, nessa pesquisa, ela fala de que de 10 conversas que nós temos, Fantástico. de 10 conversas que nós temos, somente uma atinge o objetivo. Sendo que as outras 9, além de não atingir o objetivo, são frustrantes, geram muita angústia, a gente vai ter o retrabalho de voltar, de comunicar. Não vai dormir. Ou não vai dormir, né? Que são aquelas conversas difíceis que a gente tem e que precisam ser superadas, né? Então, eu acho que isso aumenta mais ainda, ou que revela, de alguma forma, a carência que nós temos de aprender novas formas de se comunicar e de se relacionar no mundo hoje, né? Gosto muito de uma metáfora, né? Ou de uma frase que tem no livro também, que tem dentro do curso. O Paulo falou que é muito importante fazer, realizar o curso para você entender o quanto nós somos violentos. Às vezes, você acha que você não é. Porque a violência não é só uma palavra que você... Não é só uma agressão, não é só haver de fato. Às vezes você está sendo violento e não está nem percebendo. Às vezes uma mensagem, uma maneira que você fala, ou uma teoria que você quer expor. E tem algo que eu gosto muito, né? Aquela frase, né? O teu ponto de vista é apenas uma vista do ponto. Eu até postei um vídeo por esses dias nas minhas redes de uma senhora intolerante, é claro que é um caso único, né? Uhum. Ela falando para Lady Gaga que a Lady Gaga, você vai pro inferno, você vai pro inferno. Olha, você vai uma comunicação atualmente violenta, com um cartaz. A Lady Gaga voltou, deu um beijo nela, né? E eu comentei sobre o livro, como que as pessoas, não espiritualizei, falei sobre o lado emocional mesmo, para não gerar polêmica, mas como que as pessoas, elas... Quando eu falo para a pessoa, vai para o inferno, você vai para o inferno, o quanto de inferno tem dentro dessa pessoa? O quanto de vazio existencial tem dentro de uma pessoa para chamar ou mandar a outra para o inferno? O quanto de necessidade não cumprida, Paulo, tem ali para eu chegar num ambiente, quer dizer, eu saio da minha casa com cartaz, olha o que ponto nós chegamos. Eu vou lá para ficar repetindo 3, 4 vezes, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Então, eu comentei sobre isso, né? Porque quem afirma isso, cara, deve conviver com o inferno diariamente internamente, emocionalmente e mentalmente. Deve ser algo muito pesado. E nós temos vivido isso. Se meu ponto de vista não estiver o certo, se eu tiver um comentário, não concordo, acabou a amizade. É a famosa superioridade moral, né? Sim. Eu adorei esse vídeo, gente. Comentei e falei, adorei. Mas se a gente for olhar no dia a dia, a gente costuma fazer isso. Às vezes com os nossos pais. Sim. Às vezes quando a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o outro. Às vezes quando a gente fala assim, se eu fosse você, eu faria isso. A gente também está trazendo essa arrogância, né? Essa superioridade moral de achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. E tem um assim, princípio, né, da PNL, né? Na verdade, um pressuposto. Eu acho muito interessante. E eu sempre, depois da CNV, eu comecei a checar muito. Quando eu falo alguma coisa que a pessoa não gosta, eu pergunto. Eu vou checar. Que a comunicação, a responsabilidade pela comunicação é do comunicador. Então eu posso passar uma mensagem, principalmente eu evito, às vezes, escrever no Zap, porque parece que você está mandando... Assim, quando é cliente, paciente, eu sempre procuro mandar áudio. Aí os caras, mesmo se for longo, aí o Paty me fala, né? Sempre mandou um podcast pra mim. Aí manda só figurinha, oba, um podcast. Então, assim, a gente precisa. A gente está numa sociedade melindrosa. Sim. Então, mais do que nunca, acredito, na minha opinião, na minha visão, a comunicação não violenta, eu não digo nem que ela é crucial mesmo nos nossos dias. Eu vejo muita gente falando, não, porque é besteira, é bobeira. Eu fui comentar sobre um pouquinho numa igreja, o pessoal quase caiu para trás. O João até estava presente. Aí o pessoal, cara, como que eu sou violento? Como que eu projeto as coisas psicologicamente na minha esposa, nos meus filhos? E eu falei, pois você tem traumatizado seus filhos, provavelmente, então toma cuidado.
E como que a gente faz, Paulo? Como que a gente vai para a prática? Como que a gente começa? Quais os primeiros passos aí para a pessoa começar a desenvolver? Então, tem essa parte, né, que a gente pode aprender as técnicas e as ferramentas da comunicação não violenta, e tem essa linha que a gente pode seguir como uma filosofia de vida. Eu tenho seguido mais dessa segunda opção, de olhar para a comunicação não violenta muito mais como uma mudança de mentalidade para poder realmente ter uma comunicação mais empática com as pessoas. Então não é... Tem pessoas que estão há 20 anos, por exemplo, na comunicação não violenta e ainda assim eles falam, gente, vamos escorregar, não tem como. E desde que eu comecei a estudar a CNV, tem uma coisa assim, Alex, que eu acho que a gente tem que ser... Não sei se a palavra é realista, né? Mas gente, conflitos sempre vão existir, é necessário, o conflito é bom, porque, na minha visão, o conflito realmente vai mostrar que temos pontos de vista diferentes. E é ótimo que a gente tenha pontos diferentes, porque senão a gente não cresce, senão a gente não vai evoluir, né? A gente está falando que cada vez mais pessoas estão vivendo na bolha. A sensação que eu tenho é que o algoritmo que era lá do Instagram está na vida real. Você escolhe com quem que você quer andar, com quem não quer andar. Quem tiver opinião contrária, você, né? Aquela brincadeira. Cancela. Corta e você não quero mais. Cancela, nossa, né? lembra dessa? Corta, não quero mais. Entregamos nossa idade agora, né? Mas eu sou dessa época, não tem jeito. E é interessante, porque na nossa época, sempre existiu violência, sempre existiu N coisas, né? E hoje a gente está num contexto que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aquilo que a gente vai falar. Eu não sou do tipo que vai julgar qual o contexto que era melhor, se é hoje. Para mim, é o que a gente está vivendo. Então, se esse é o contexto, e eu sempre gosto disso, né? É o contexto que dá sentido ao texto. Então, a gente precisa se situar para dar conta do que a vida está nos proporcionando. Então, não há como voltar atrás e imaginar um mundo como era antes. E a comunicação não violenta vai poder contribuir com as pessoas justamente sobre o que estamos vivenciando hoje, né? Então, o que eu acredito, primeiramente, que a comunicação não violenta, antes de mais nada, para se conectar com o outro, parte do princípio da autoconexão. Se eu não for capaz de entender cada vez mais meus sentimentos, minhas necessidades, eu não consigo nem ter uma honestidade e muito menos uma empatia com quem está comigo. Então, esse movimento, a gente já consegue perceber que a comunicação não violenta é um mergulho um pouco mais profundo do que só aprender os passo a passo. Mas vamos imaginar, quem está escutando quer aprender logo o passo a passo, já vou dizer, o primeiro passo que geralmente eles falam é a questão do observar sem avaliar. É justamente do como que a gente lida com os nossos julgamentos. Só um ponto, não te cortando, segura aí. Tá gostando? Curte, comenta, compartilha no grupo da família, mas a gente não pode deixar, né? Temos um convidado, a nossa patrocinadora, Lojas Balitas, aí, ó. Presentão pra Luna, filho do Vinícius, sobrinha, irmão do grande sobrinha. Maravilha. Pode deixar aqui, pode deixar tranquilo. Presente para você, Balitas. Muito obrigado pela Loja Balitas, boa, barata e Balitas. Loja, você vai encontrar roupas chique, vamos falar assim, roupas mais simples, você encontra de tudo em Taboazeiro, vai estar aqui abaixo o endereço, entre em contato, vai ser super bem atendido. Então, assim, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, desde o começo, né, Paulo? A Balitas nos acompanha, voltou agora, não é verdade? Voltou agora, então... muito obrigado mesmo de coração. E você que está aí, vai lá e procura, porque só tem coisa fina. A Luna vai adorar. Todos os estilos. Se tem uma coisa que minha sobrinha gosta é ficar trocando de roupa. Então, ela se maquiar e trocar de roupa, ela vai adorar. Toda hora fica ali. Ela é bem vaidosa, assim, ela adora, né? Eu me divirto com ela. E é legal, porque a gente aprende muito com as crianças. Ela é a minha professora de CNV, é ela. Porque ela quebra, né, paradigmas que a gente, quando vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai entrando numa conserva cultural e muitas vezes a gente não se dá conta dessa conserva. E a criança tem o que o Moreno fala do psicodrama, é essa espontaneidade, né? Essa quebra, dá uma nova resposta.
E é isso que também entra em contato com a comunicação não violenta. Eu adoro essas coisas quando vão se conectando, né? Conversando. Exatamente. Então, quando a gente fala da espontaneidade, que é qual é a resposta mais adequada para aquele momento, a comunicação não violenta também nos convida para esse lugar. Qual é a resposta mais adequada que eu vou oferecer naquele momento? Então, eu preciso estar sempre atento com quem, com o contexto, se é a hora, se não é a hora. E essa sensibilidade a gente só adquire, eu acho que é a gente nesse processo do autoconhecimento, né? Senão não tem jeito. E né? achei legal também, porque quando você trouxe o exemplo da sua sobrinha, a gente vai vendo no nosso comportamento enquanto ser humano a diferença do infantil e do infantilizado, né? O infantil é o curioso, o criativo, aquele que vai pra vida, que confia, que pergunta, que fala não sei, me ensina, né? E a gente às vezes vai crescendo, vai amadurecendo, vão vindo outros sentimentos, né? De vergonha e outras situações. Ou o infantilizado, que é aquela criança birrenta que habita nos adultos em determinadas situações, né, da seu vida. euzinho, né? Fica lá O poderoso chefinho, né? O poderoso chefinho fica lá. Verdade. Que é aquele comportamento mais agressivo, poderíamos dizer assim, né? Ou mais autoritário, ou mais assim, eu quero porque eu quero, ou mais reativo também. E quando a gente fala de comunicação, a gente percebe que muitas vezes uma pessoa está falando e o outro já está pensando na resposta que vai dar, e aí não consegue escutar tudo, a frase toda, Perfeito, não consegue compreender, né? Já está mais preocupado assim, não, mas... Escuta mais para responder do que para compreender, né? Exatamente. Eu vi uma frase por esses dias, eu acho que foi do Pedro Cabalês. Você escuta para responder, você ouve para responder ou para escutar, ou para entender. Você escuta para responder ou para entender. Então foi pura CNV, sensacional que você trouxe. E é maravilhoso, né? Porque conversa com tudo, né? Você vai no relacionamento e a criança, antes de o Paulo voltar para o ponto que ele estava explanando, a gente não vai cortar, é interessante porque a criança ela sabe muito bem aquilo que ela está sentindo. Ela está com fome, ela chora. Ela está com dor, ela vai chorar. Ela está querendo sorrir, ela vai sorrir. E nós, adultos, em muitos casos, perdemos essa conexão com o implícito. O que é o implícito? Explícito, tá aqui, é a água. Eu acho que a Paty está sentindo, está com a cara meio estranha para mim. Mas o que é o implícito? O implícito é aquilo que eu não estou percebendo. A minha necessidade, aquilo que está lá dentro mesmo. É aquela real conexão, né, Paulo? É verdade. E é engraçado, é interessante, né? Porque a criança mostra na hora, né? Tô triste, tô com raiva, tô assim, tô assado. E a gente já entende na hora. E a gente vai crescendo e às vezes tô com raiva, mas tô assim. Promete um picolé de chocolate e leva um de morango pra criança. Ela vai falar assim, não, eu quero de chocolate. Você não disse que ele saiu de chocolate? Adulto faz como? Eles antes de estar com raiva, compram açaí, fica tudo bem. E o adulto fala assim, não, tá tudo bem, mas não tá nada bem. Não tá bem. Não tá. Tá bem, tá tudo bem. Aí vai engolindo, né? Até explodir, né, Paulo? Que é o que fala das conservas, né? A gente vai aprendendo, vai criando essas cascas, assim, essas armaduras, daqui a pouco a gente tá preso na armadura e não sabe como é que sai, né? Então, por isso que é sempre importante esse processo de terapia, da gente ter um processo de autoconhecimento, porque realmente a gente não se dá conta. Aí que está a violência. A violência não só com o outro, mas comigo mesmo. Quando eu não me dou conta daquilo que eu estou fazendo, não me dou conta da maneira como eu estou me relacionando com as pessoas, antes de mais nada, estou fazendo uma violência comigo mesmo. Antes de mais nada, eu estou deixando de ter um autocuidado. Então, a comunicação não violenta, não acho que é uma comunicação de mimimi, ou coisas assim que é superficial. Como o pessoal fala, né? Não, isso é mimimi. Não, é muito profundo e em vários momentos eu me vi tendo que ter muita coragem mesmo, para poder falar coisas que machuca, que dói, que vai me colocar numa posição muito vulnerável, assim. E aí eu sempre falo com as pessoas, você quando vai aprender a comunicação não violenta, você não vai usar também em todo lugar, com todo mundo, a toda hora. É importante você também preparar um momento adequado para você usar a CNV. E a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é justamente isso. Você quer se conectar com essa pessoa? Porque senão você vai fazer uma violência com você mesmo. E aí não vai ser uma troca genuína, não vai ser uma troca autêntica. Então, em alguns momentos, não dá para usar a CNV.
Por outro lado, fala, olha, eu não quero, mas eu preciso. É com fulano de tal que eu trabalho. Aí é a minha pergunta. Aí é com fulano de tal que eu trabalho. Eu não quero usar, mas é com ele que eu preciso aprender a lidar. Então, nessas horas, a comunicação não violenta vai poder contribuir também. Paulo, queria te pedir, assim, 2 dicas, se for possível. Quando a gente precisa fazer um pedido para que aquilo não seja, assim, é um pedido ou é uma exigência? Às vezes a gente não sabe pedir. Verdade. Né? Para você dar uma dica para mim, para o pessoal que está em casa, está nos assistindo. E a outra seria no sentido de como eu posso ter uma conversa difícil? Porque muitas vezes a gente tem medo, a gente quer evitar o conflito, quer evitar, né, o embate, ou até se posicionar. Só que às vezes não é um conflito, é só um posicionamento, que eu posso tentar falar de como eu me sinto de maneira assertiva. Então, que dica que você pode dar assim para essas conversas difíceis? Claro que a vida não tem um roteiro, né? Mas umas dicas vai ter, né, gente? Alex já dá uma risada aqui, porque sabe que eu apanho nessas horas da dica. Meu Deus do céu. Ele é o rei das dicas. Nossa, eu apanho. Mas vamos lá. Em relação aos pedidos, né? Antes de mais nada, antes de fazer um pedido, você tem que gerar um contexto adequado para você chegar no pedido. E aí, na CNV, a gente aprende a passar pelos 4 elementos. Então, primeiro, antes do pedido, você tem que, na hora de gerar o contexto, colocar ali o que você observou de fato, né? Que é a diferença, às vezes, quando coloca o julgamento. Vamos trazer um exemplo para ficar mais fácil, né? Ao invés de eu falar, fulano só chega atrasado, se eu uso esse tipo de linguagem, a pessoa já vai entrar no mecanismo de defesa, daqui a pouco vai falar, eu? E você? Que faz isso, que faz aquilo, que não sei o que. Aí já era. Não tem nem pedido nessas horas. O único pedido ali é vamos conversar outra hora. Porque não tem ali clima, né, para a gente poder avançar na conversa. Então, antes de mais nada, você vai fazer uma observação, você vai trazer aquilo que pode ser entrar em um acordo. Imaginando que tem uma câmera e nós dois aqui vamos afirmar que realmente isso aqui aconteceu. Então, ao invés de falar com a pessoa, você só chega atrasado, uma coisa é falar, fulano, você chega às 9h30 e nós combinamos 9 horas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que muitas pessoas não colocam isso quando vai dar um feedback, e que eu acredito que é fundamental, você falar dos seus sentimentos. O quanto que aquilo, de alguma forma, te afetou. E a forma de falar isso não é da maneira como se ele fosse o culpado por aquilo que você sente. Então tem aí um viés aí que a gente precisa estar muito atento na hora de fazer essa comunicação. Então, ao invés de falar, olha, você chegou às 9h30 e eu me sinto indignado, aí isso daí não é legal. Uma coisa é, você chegou às 9h30 e me sinto frustrado. Frustrado pode ser. Me sinto triste, me sinto chateado. Por quê? Aí eu falo qual é a minha necessidade. Que na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg juntou necessidades e valores junto. Então... Paulo, Paty, você tem a segunda pergunta, não tem? Você vai voltar naquele ponto. Você gostou? Curte, comenta, compartilha. É o seguinte, se você quer realmente, de fato, aprofundar nesse assunto... Escreva aqui abaixo, parte 2, que nós vamos trazer o Paulo para responder. Qual a segunda pergunta, Paty? Ele está respondendo a segunda, mas eu tenho um caminhão de perguntas aqui. As conversas difíceis. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever a pergunta aqui abaixo, que o Paulo vai responder. Se você curtir, comentar e compartilhar, vai ter parte 2. Tudo bem? Então é o seguinte, mais uma vez, obrigado pela tua audiência. Se você... É difícil trazer um homem aqui, então escreve aí que a gente vai tirar o suco aqui para vocês. Escreve sua pergunta que ele vai responder, nós vamos respondendo. Curte, comenta e compartilha. Obrigado por tua audiência. Mais uma vez, Paulo, obrigado pela presença. Opa, aí. Eu que agradeço. Espero que seja parte 1. Paulo Chagas aqui. Paty, espero que seja parte 1. Muito obrigado mais uma vez. Diego Alves de fotografia. Vamos lá, é parte 1, mas tudo bem. Se a pessoa quer te procurar, quer te encontrar, como que ela
fala aí seu endereço. O endereço não, né? O endereço não, a pessoa vai na sua casa. Seu Instagram, o telefone aqui. Olha, a gente falando de comunicação, exatamente. Endereço não. Então, vocês podem seguir a rede do Instagram do Indesp, que é indesp.pmudo.com.br, tem o site. Tem o Instagram também, que é o Indesp, com ES no final. E o meu é paulochagascoach.icf. Essas daí são as nossas redes de Instagram. E o WhatsApp eu vou deixar aqui também para quem quiser informações de cursos, alguns eventos que a gente vai fazendo. É o 027 99904 4485. É só mandar. Se eu não responder na hora, me dá um prazo de 24 horas, pelo menos. Não, de 24 não horas seja violento, não seja violento. Nem tudo dá para ser respondido na hora ali. Não tem como. Paty, a pessoa quer te achar, unir a CNV aqui que está aprendendo com a psicanálise, com a terapia. Fala aí pra gente, qual o @Patrícia? Patrícia Rosário, psicanalista. Ele não vai usar comunicação violenta, que ele fala que o meu... É um site, né? É um site, tá? Ele fica fazendo bullying comigo, tá, gente? É piada interna. Mas hoje, na aula de comunicação violenta, no podcast de comunicação não violenta, a gente pode falar sobre isso, né? Fala que é bonitinho. Patrícia Rosário, psicanalista. É lindo. _, acento. E se você quer me encontrar, meu endereço vai estar aqui, meu telefone também. Mais uma vez, muito obrigado por tua audiência. Mais uma sexta-feira do Sextou com terapia. Eu espero que tenha parte 2. Vai depender de vocês. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira, meio-dia. Agradecendo a toda essa equipe maravilhosa. Diego Alves e fotografia. Pode contratar que eu assino embaixo. Forte abraço e fiquem todos na paz.